Oi, gente, boa noite. Muito bacana estar aqui dividindo com vocês um pouco de conhecimento, um pouco de estudos, né, de leituras e palestras. E esse é o meu objetivo aqui hoje. O objetivo é falar do Evangelho, né, no caso o Evangelho de Lucas, e de uma passagem bastante específica, que né, eu tenho certeza que todo mundo conhece. É uma parábola das mais famosas, né? E que por vezes eu confesso que escutei e talvez não tenha tido a capacidade de entender com profundidade mesmo o significado dela. Né? Eu estou falando da parábola do filho pródigo, que na verdade não conta só a história de um dos filhos, né? Conta a história dos dois filhos. E até a minha proposta hoje é focar mais no segundo filho, que algumas vezes acaba sendo esquecido, né, quando se fala nessa parábola. E é interessante perceber como uma história, às vezes, muito curta, né, e que, como eu falei, muitas vezes soa simples para nós, ela é cheia de significados, né, e pode nos levar a uma reflexão muito profunda. E esse é o meu convite hoje, da gente parar um pouquinho para olhar realmente nas entrelinhas dessa parábola e perceber quanta coisa bacana, quantos ensinamentos estão ali. E para quem não se lembra, vou recordar um pouquinho aqui da parábola, né? Ela diz assim que um determinado senhor, ele tinha dois filhos, e o mais novo desses filhos, ele um dia resolve pedir ao pai a parte da herança que lhe cabe. Né? Na verdade, ele exige do pai essa parte da herança que lhe cabia, e o pai resolve então dividir, né, as suas posses e entregar ao filho esse quinhão, né, essa parte que lhe pertenceria por herança. Né? E esse filho ele se afasta da casa do pai e ele vai viver como é dito, né, no texto, dissolutamente. Ele gasta tudo que lhe foi dado, né, com uma vida cheia de gozos e de facilidades, cheia de prazeres, né, ele termina por ficar, depois de um tempo, ele termina por ficar completamente pobre, vazio, sem amigos, né, ele perde tudo aquilo e ele se vê num estado de total insuficiência, né, de total pobreza, não só financeira, mas de alma também. Todos os amigos se afastam e ele acaba muito sozinho. E nesse momento em que ele se dá conta do estado deprimente em que ele, né, se encontra, ao invés de voltar para a casa do pai, ele insiste e resolve ir para um outro país ainda mais distante, e é nesse lugar que ele vai, a parábola diz, ele vai se empregar com os porcos, e ele vai passar tamanha necessidade e que ele passa a disputar, né, com os porcos a própria subsistência. E quando ele chega nesse ponto, né, no fundo do poço, como a gente diria, ele entra num estado de completa solidão, né, completa ausência de recursos, e é nesse momento que a ficha cai, né? Quando ele chega nesse momento, ele se recorda de que na casa do pai dele, o menor dos jornaleiros, né, como eles chamavam, quem trabalhava por jornada naquela época, o menor dos servos, digamos assim, era tratado com dignidade, né? Que era tudo que ele necessitava naquele momento. As pessoas recebiam tudo que precisavam para sobreviver, né? E então, naquele momento, assim, verdadeiramente arrependido de coração mesmo, ele pensa, né? O texto fala: eu perdi o direito de ser chamado filho de meu pai. No entanto, eu voltarei, e se ele não me receber como filho, ao menos irá me entregar como um de seus empregados, e eu terei tudo aquilo que necessito. E aí então que ele retorna, né? Ele vai pelo mesmo caminho que ele trilhou, né? Gastando toda a herança que o pai havia lhe dado, e ele retorna à casa do pai lentamente. E para surpresa, quando ele se aproxima de casa, o pai o aguarda, né, no alto do caminho, e o recebe com amor, né? E o pai diz que entre sem nenhuma condenação, sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica, né? Apenas fazendo uma grande festa. É assim que o pai o recebe.
e afinal, ele diz, né, o que estava perdido se encontrou, aquele que estava morto reviveu, aquele que estava ausente retornou. E aí que entra o segundo personagem, que é o filho, né, o segundo filho, o filho mais velho. Né? Quando ele volta do trabalho, logo no final do dia, ele encontra a festa acontecendo, chega para um servo e pergunta, né, o que estava se passando, né? E o servo diz que o irmão mais novo havia retornado e em total estado de necessidade, e que o pai havia lhe acolhido, lhe colocado roupas novas, sapatos novos, lhe colocado o anel da família, né, de reconhecimento familiar, e que mandou, né, matar um novilho cevado. Muita gente deve se lembrar disso, né? Ele mandou matar o melhor novilho do rebanho em homenagem ao filho que havia voltado. E ele faz uma festa, enfim, enorme por conta desse filho que estava morto e que reviveu, né? E esse filho, o segundo filho, o filho mais velho, ele é tomado então por um enorme ciúme, uma inveja sem tamanho, né? E ele se recusa a entrar em casa, né? E aí o pai, ele sai para conversar com esse filho e ele questiona, né? O filho questiona super arrogante, falando: pai, eu sempre estive aqui contigo e o Senhor nunca me mandou matar, né, sequer um cabrito. E este sai, gasta tudo que é seu, e quando volta o Senhor manda matar o cabrito, né, o novilho mais importante, né, o novilho cevado mais importante do rebanho. E então o pai responde, né, ele dá uma lição dizendo: que te importa a ti se sou bom? Você sempre esteve aqui comigo e tudo que é meu é seu também. E a parábola termina por aí, né? Como eu disse no início, assim, por muito tempo eu entendia essa parábola como a história de um filho muito, enfim, ingrato, que gasta tudo, mas se arrepende e tem um pai capaz de lhe perdoar, e de um outro filho muito egoísta que não consegue entender a capacidade do pai de amar, né, aquele filho que havia errado. Mas era muito simples, essa era a minha visão, até que, como eu disse, eu tive contato com algumas obras, em especial a obra do André Moreira, que é um dos livros dele que na verdade conta, né? Ele disserta e entra em detalhes em relação a essa parábola, né? E o Andrei tem uma visão muito mais profunda mesmo do que cada um desses trechos quer dizer, e é um pouco do que eu gostaria de dividir agora, né? Como ele fala, se a gente começar analisando, né, pelo primeiro filho, talvez seja muito mais óbvio, né? A história do primeiro filho é, na verdade, um retrato da desconexão, né, do filho com o pai. Mas quando a gente olha para o segundo filho, realmente tem muita coisa bacana e importante para refletir, né? Então, na verdade, assim, quando a gente olha o primeiro filho, a gente fala: puxa, que rebelde, né? Mas o segundo filho, ele é tão rebelde quanto o primeiro. Na verdade, a diferença entre eles é que o primeiro sai de casa e o segundo ele fica. Mas ele fica por uma motivação, uma razão que, na verdade, não é nem um pouco louvável, né? Ele não fica porque ele está em sintonia com o pai ou porque ele respeita aquele pai. Ele fica quase que num ato de troca, né? Porque ele espera algo desse pai, ele espera ser reconhecido, ele espera ter o amor desse pai, né? Então ele não fica de bom grado, digamos assim. Ele fica com essa expectativa de que fazendo aquilo ele vai ter um merecimento não só do amor do pai, mas da herança também, né? Da parte que lhe cabe ainda mais, né? Ele acredita que essa relação com o pai é uma relação de troca, que por fazer a vontade daquele pai também, ele seria digno de amor. É,
E assim, na verdade, ele acaba também exigindo daquele pai, de alguma maneira, como fez o irmão mais novo, né, que exigiu herança, ele também está exigindo naquele momento um reconhecimento, né? Só que o mais velho, ele exige algo até menor, né? No caso, o reconhecimento para ele naquele momento era o cabrito, né? Era ter matado. Poxa, o outro foi embora e ganhou, né? Essa festa e você mandou matar o novilho cevado. Eu nem sequer, né? Ganhei um cabrito, né? E na verdade ele se esquece que ele tem muito mais, que é isso que o pai o lembra, né? Ele entende que o pai tá dando muito mais para um filho que pecou e que, enfim, que gastou tudo que era seu, mas é interessante perceber que essa postura de cobrar, né, do pai, muitas vezes é algo presente na nossa relação, na relação de muitos de nós com Deus, né? Como eu comentei nesse livro que se chama Reconciliação consigo mesmo, com a família e com Deus, o Andrei ele tem uma frase que é bem interessante, né? Ele fala assim: quando nós nos relacionamos com Deus através de uma relação que não representa confiança nem entrega, mas representa barganha, toma lá da cá, eu te dou a minha admiração e você te dá as suas bênçãos, é como se a gente ficasse no jardim da infância da fé. Eu gostei dessa expressão, porque eu acho que ela é bem profunda, né? A gente está na superfície, a gente não avança para uma experiência mais ampla de entrega interior mesmo, né? E assim, parando para refletir, quantos de nós, né, temos esse tipo de relação com o Pai, com Deus, né? Com aquilo que a gente acredita ser maior que a gente, né? Muitas vezes a gente faz até promessas, fala, ai, não, olha, se eu conseguir tal coisa, eu vou ficar um ano sem comer chocolate, ou eu vou, né, vou fazer uma determinada caridade, né, eu vou doar alguma coisa, enfim, muita gente tem esse tipo de postura negociando com Deus, né, determinadas coisas, e como se fosse uma troca, né, como se fosse de fato, como se Deus esperasse de nós algum tipo de abnegação ou de mérito para nos dar algo de bom, né? Uma bênção, para nos agraciar com algo de bom. E essa é uma visão que acaba sendo muito parcial, né? Dessa realidade espiritual, da realidade divina, na minha opinião. O que move, né, a vida realmente é a misericórdia de Deus, e eu acho que assim, a gente não precisa fazer nada, absolutamente nada, como alguns textos, e acho que a gente pode comentar depois do próprio Evangelho dizem, né, a respeito desse amor do Pai que é infinito e incondicional, né? Por vezes a gente sente que ser bom ou fazer o bem é uma moeda de troca, né? Que ele, na verdade, esse bem que a gente faz para os outros ou para a gente mesmo, na verdade, é o que dá sentido à vida, né? A essa nossa existência, essa nossa passagem espiritual pela Terra, né? Quem faz caridade esperando algo em troca, de fato ainda não compreendeu o real sentido da palavra caridade, né? E o que isso nos traz de bom, né? A gente, como, enfim, com um pensamento espírita, né? Trazendo para essa realidade, muita gente entende que sendo bom numa determinada encarnação, fazendo algo de bom nessa vida, vai estar garantindo algo melhor na próxima, por exemplo, né? E na verdade, quando a gente faz algo genuinamente bom, algo bacana para os outros, enfim, quando a gente faz o bem, né, a gente na verdade está usufruindo do poder curativo, dessa bondade, desse ato de amor naquele mesmo instante, né? A gente não está criando uma poupança para o futuro, a gente não está coletando créditos para uma vida futura, né? O benefício ele acontece no momento desse ato de bondade,
né? E que nos traz paz, que nos traz serenidade, que nos traz o conforto de alma, de que a gente está no caminho certo, de que a gente está trilhando um caminho de luz, né? A gente se sente bem quando a gente faz algo de bem, de bom, e o fato de não esperarmos algo em troca também completa esse ciclo de amor, né? De paz que um ato de bondade nos traz, né? Praticando, a gente sempre fala, né? Praticar o bem sem esperar em troca, né? E isso tem muito a ver com o amor que o pai tem por nós, né? No caso do filho, do segundo filho, né? O fato dele ter ficado, de alguma maneira, o fazia entender que ele merecia mais do que o irmão que havia, né? Que havia partido, que havia gastado tudo, né? E ele traz essa relação na parábola, no caso, o evangelho, através dessa coisa dele querer ser reconhecido né, com um carneiro, quando na verdade o pai até, eu lembro, ele fala, você tem todo o rebanho, né? Você já tem tudo que eu tenho, o que é meu é seu, né? E eu acho que muitas vezes a gente também, nos nossos dias, né, trazendo essa reflexão para as nossas vidas, né, nos dias de hoje, a gente também fica muito focado no mínimo, enquanto a vida muitas vezes, né, a vida, não muitas vezes, a vida sempre nos oferece, Deus sempre nos oferece o máximo, né? Tudo que há de bom no mundo está à nossa disposição, mas às vezes a gente não se sente muito dono, né? Ou não se sente muito merecedor desse amor do pai. E a gente muitas vezes cresce também com com essa crença de que para a gente ter alguma coisa a gente precisa ser merecedor. Eu posso falar por mim, eu sempre tive essa sensação de que eu precisava provar, me provar enfim, fazer coisas para que eu fosse merecedora do amor da minha mãe, ou do amor, enfim, do meu pai, ou ter um reconhecimento. Mas quando a gente passa a ter contato com o amor de Deus, né, a gente percebe que para ele essa condição de merecimento, na verdade, ela não existe. Ela não existe no sentido não de que ele vá passar a mão, né, na nossa cabeça e falar que tá tudo bem, mas o amor do pai, ele é incondicional e sem tamanho, e é desse amor, né, é, desse, realmente dessa luz que o pai nos oferece, que a gente consegue entender o quanto, enfim, o quanto é imenso esse amor dele por nós, né? Nada que a gente possa fazer, nenhum erro que a gente possa cometer pode diminuir esse amor do Pai pela criação, por nós, pelos espíritos que estão em evolução aqui na Terra, enfim, em qualquer momento do seu processo evolutivo, né? É interessante, de novo, perceber que tudo que há de bom, né? Tudo que Deus fez para que a gente usufruísse, está de fato à nossa disposição. Todas as benesses divinas estão ao nosso alcance, mas muitas vezes, se a gente não consegue usufruir desse amor, não é por culpa de Deus, né? É porque a gente realmente não consegue estabelecer uma conexão com esse amor divino, né? Essa ideia de que a gente precisa, né, merecer para receber passa a ser até quase que um auto-engano, porque a gente fala, bom, o pai não me deu, ou, né, no caso da relação com Deus, ou ele não permitiu que eu tivesse, ou ele não quis, né? Quando na verdade é muito mais do que isso, né? Compete a cada um de nós entrar nessa sintonia divina com o Pai, com todo o seu amor, com tudo aquilo de bom que ele tem para oferecer, né? E através dessa conexão poder realmente seguir um caminho de bem, seguir um caminho de amor, né? A gente precisa mudar, né, o nosso padrão mental, o nosso padrão vibracional, para poder então usufruir desse canal de energia, desse canal de luz
e tudo aquilo que está ao nosso dispor e que muitas vezes a gente acaba se desconectando, né? Achando que a gente precisa fazer X, Y, Z para ser reconhecido, quando aos olhos do Pai a gente não precisa de nada para ser amado, né? O Andrei diz que as bênçãos do Criador, elas gravitam, né, em torno de nós, de modo equivalente, né? E tá tudo aí à nossa disposição para que a gente possa, através, né, do colapso de ondas que ele cita, né, para que a gente entre em sintonia com o amor divino e com todas as bênçãos de Deus, né? E aí sim você percebe uma postura diferente, não uma postura do pai que diz sim ou não, né? Mas de um pai que coloca tudo que é de bom à nossa disposição e cabe a nós acessar, né, esse amor. Numa outra passagem do Evangelho, né, Jesus é muito claro em relação a essa questão, né? Ele fala: pedi e obtereis, buscai e achareis, bater e abrir-se-vos-á, né? Ele não fala assim, olha, eu vou analisar para ver se você fez tudo o que devia e aí eu vou te dar, né? Ou eu vou permitir que aconteça algo bom para você, né? Eu vou checar se você cumpriu todos os passos e se você honrou a sua promessa para aí então te conceder esse desejo, né? Ele foi categórico, porque o amor de Jesus, no amor de Jesus não há julgamento, né? É esse amor incondicional, mas de novo, cabe a nós estabelecer essa sintonia com o amor de Deus. O Andrei também fala, numa das palestras dele, na verdade ele cita o espírito dos dias da cruz, que é um espírito, enfim, mentor, né, do trabalho dele, e ele fala uma frase bem bacana, ele fala: o ser humano é digno não porque mereça, mas porque existe e é amado porque existe, né? O próprio fato de Deus nos ter criado com todo o seu amor faz com que a gente tenha realmente esse canal de bondade a nosso dispor. E que muitas vezes a gente, de novo, ou por não se sentir merecedor, ou por não se permitir a conexão com Deus, a gente acaba não conseguindo enxergar, né? Cada um de nós é um filho de Deus e Deus tem um amor incondicional por cada um dos seus filhos, né? A parábola fala um pouco disso, né? Para nos amar, Deus não se baseia no que a gente faz ou no que a gente deixa de fazer, Ele simplesmente nos ama porque nós somos fruto desse amor, pelo simples fato da gente existir, né? E como eu falei, talvez nem a gente muitas vezes consiga se olhar com tanta, enfim, com tanto amor, com tanto carinho como Deus faz por nós, né? Uma outra coisa que acho interessante, né, nessa reflexão em relação à parábola é que muitas vezes existe essa crença de que Deus dá a palavra final, né, em relação à nossa vida, que a gente tem uma postura muito pequena e a gente segue com o fluxo, mas na verdade, dentro da visão espírita, né, mais uma vez conectado com essa questão de acessar tudo que está à nossa disposição, existe o nosso livre-arbítrio, né, e cabe a nós estarmos disponíveis para estabelecer essa conexão com o amor divino, né, para que nós escolhamos o caminho que a gente quer traçar, seja ele qual for, e obviamente seguindo todas as consequências dessa nossa decisão, né? No final, né, da parábola, quando o pai questiona o filho, ele fala: o que te importa, né, se eu realmente acolhi o meu outro filho, né? E de uma certa forma, se a gente para pensar, né, ele está dizendo, ele está mais preocupado, né, com o que o pai está fazendo pelo irmão, do que de fato com a relação que eles têm, né?
Ele até fala: por que é que você está preocupado com o que eu fiz para o seu irmão, se a relação que importa é entre eu e você, né? Entre nós. Não se trata de uma comparação para saber quem é o mais amado, né? Ele tenta lembrar o filho mais velho de que não é uma comparação, né? E quando a gente, de novo, traz para o dia a dia, quantas vezes ou quanto tempo a gente desperdiça nos comparando com o outro, né? Comparando o que a gente conquistou, o que a gente tem com o que o outro tem, com o que o vizinho, com o que o irmão, com o que um familiar, enfim. E esse tempo que a gente investe, ou que a gente gasta, na verdade, né, comparando as nossas bênçãos com a dos outros, ou enfim, aquilo que a gente não tem com o que o outro tem, a gente acaba de uma certa forma desperdiçando, né? Um tempo que a gente acaba desperdiçando é, e deixando de usufruir dessas bênçãos todas que, enfim, que Deus nos coloca à disposição, né, perdendo um tempo muito valioso, né? E não cabe comparação. Mais uma vez, né, a parábola vem ensinar que para Deus não existe comparação entre seus filhos, né? E é nessa relação, na nossa relação individual com Deus, que a gente deve focar, né? Como essa passagem foi muito tocante para mim, as primeiras vezes que eu li o livro, enfim, depois vi algumas palestras, porque ela me fez de fato refletir, né? Como anda como andava a minha relação íntima com Deus, né? Como estava a minha relação, a minha experiência de fé com Deus e mais ainda, né? Qual é o nível de confiança, de entrega que eu realmente experimento nessa relação com Deus dentro do meu coração, né? Quantas vezes a gente diz que confia e diz que se entrega, mas por vezes a gente tem aquele medo ou de não merecer, ou enfim, de acontecer algo de ruim que a gente não precise passar e que vai gerar algum tipo de sofrimento. E quando existe essa real conexão, né, essa confiança de que Deus só reserva coisas que a gente de fato precisa passar para ter algum tipo de aprendizado, acho que a gente consegue relaxar um pouco mais para realmente viver todas as coisas que a vida nos apresenta, né? Mais uma vez, é interessante ver como um trecho muito curto, né, de uma parábola muito simples, pode trazer uma reflexão tão mais profunda e nos fazer pensar, né, como anda a sua relação íntima com Deus, né? Qual é o grau de confiança, né, e de entrega que você tem dentro dentro do seu coração, na sua relação com Deus. Então fica aí, né, um pouco daquilo que, enfim, que eu encontrei a respeito da parábola e que falou o meu coração. Eu espero que também vocês tenham gostado e que também faça com que vocês possam pensar. E mais uma vez, obrigada pela oportunidade e a gente, se Deus quiser, né, vai se ver logo logo aí no Sim. Até mais, gente.